Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. O Viva Voz decolando agora, são 6h03, ainda na cobertura intensiva da tragédia no Rio Grande do Sul, seus desdobramentos políticos e econômicos. Hoje também tem ata do Copom e as suas consequências e os seus recados. Muita coisa para tratar pela próxima 1 hora. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, de novo também para os ouvintes. O noticiário ainda muito voltado para o Rio Grande do Sul. A fase de resgate ainda nem terminou, né, Vera? Porque não para de chover, mas as autoridades já começam a se preparar para o que vem a seguir, né? Exatamente, Carol. Em Brasília, muitas conversas, muitas reuniões, porque o governo federal quer anunciar um pacote bem robusto de medidas que mostrem a presença do governo federal no estado. O presidente volta lá amanhã, então quer ir já com o arsenal ali bem completo. Tem a possibilidade de criação, inclusive, de um posto avançado do governo federal lá no estado para centralizar as ações que estão voltadas para reconstrução do estado, para mitigação das consequências da tragédia. Enfim, a gente vai tratar disso tudo, girando a nossa reportagem e começando com a Isa Staciarini, que já está na ponta da linha, porque é ela que está monitorando os passos e o que o governo federal vai anunciar. Isa, boa noite. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todos os ouvintes. Pois é, em meio aí a essa tentativa do governo de tentar fechar esse valor às famílias mais atingidas no Rio Grande do Sul e também os critérios de quem vão ser as famílias beneficiadas, o presidente Lula está reunido neste momento aqui no Palácio do Planalto com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e o vice-presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Também estão presentes alguns ministros, Vera, como o da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Antes dessa reunião do presidente Lula com os representantes de todos os outros dois poderes, né, legislativo e judiciário, um núcleo de ministros também estava a portas fechadas, discutindo justamente ainda valores, critérios, quais vão ser as famílias beneficiadas, ou seja, um anúncio que seria hoje às 13 horas da tarde não ocorreu e durante toda a tarde houve intensas discussões ainda para fechar justamente esses parâmetros dessas novas medidas de socorro às famílias mais atingidas pelas enchentes, Vera. Pois é, esse adiamento inclusive tem a ver com essa tentativa de tornar o pacote um pouco mais robusto, né, Isa? Exatamente, Vera. Oficialmente o que o Palácio do Planalto divulgou no início da tarde era que o presidente Lula adiou porque queria fazer um anúncio com todos os outros representantes dos poderes. Mas fato é que a questão do adiamento teve como pano de fundo a indefinição do valor que vai ser concedido como crédito e também de quem vão ser os beneficiados. A princípio, tem algumas ideias sendo cogitadas. A principal é pagar um voucher de R$5.000 em uma parcela única para cerca de 100 mil famílias. Esse dinheiro é para que as pessoas possam começar a comprar itens básicos e mais urgentes, como geladeira, fogão, cama, ou seja, aqueles itens essenciais para uma família dentro de uma casa. Só que ainda não está definido os critérios de quem pode ser beneficiado e se, por exemplo, as famílias já incluídas em programas sociais podem ou não acumular os benefícios. Pelas contas do governo, para se ter uma dimensão da tragédia, há de 65 a 80 mil pessoas em abrigo e, no mínimo, 30 mil famílias não têm para onde voltar quando a água baixar. Vera e Carol. Nossa, é muita gente. O Isa, é aquela ideia de fazer um pagamento de auxílio mensal?
Isso, seria um bônus a mais, né? Como a Vera comentou, além dos R$5.000 numa espécie de voucher, também tem sido discutida a possibilidade do governo pagar uma espécie de auxílio em parcelas mensais, como aconteceu na época mais grave da pandemia de Covid-19. Eu até ouvi que o valor poderia até girar entre R$600 a R$1.200. Mas como na época do pagamento do então auxílio emergencial do governo anterior, né, quando o então presidente Jair Bolsonaro estava no poder, gerou muita crítica da oposição, inclusive o PT, a ideia é aumentar esse valor, em vez de R$600, daí até aproximadamente R$1.200 que seriam pagos mensalmente até o fim do ano, mas também sem a definição ainda de quem receberia esse auxílio. E como uma outra opção, foi colocada em discussão a possibilidade de incluir pessoas desabrigadas como beneficiárias do Bolsa Família. Hoje, mais cedo, em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou a ideia de pagar um auxílio a essas famílias. Algum auxílio vai ter, o auxílio está embutido nesse anúncio, que a imprensa até já divulgou, vai ter um auxílio. Isso é natural e o presidente afirma, nenhuma família ficará desamparada. Então, havendo queda de renda das famílias, em função da empresa ter fechado, do negócio que ela trabalhava ter fechado, todas as famílias serão rapidamente, na medida em que elas se enquadram, incorporadas também ao Bolsa Família. Isso é o fluxo normal do programa, com absoluta certeza que o programa acolhe todo mundo que tem essa renda. Como a gente comentou, esse anúncio seria para ocorrer hoje, né? Ocorreria às 13 horas da tarde. Oficialmente, o Planalto informou que o presidente quis fazer um anúncio casado com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e com o vice-presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, até num gesto de uma estratégia política para evitar contestação e judicialização das medidas no Supremo e também no Tribunal de Contas da União, e também mostrar o apoio do Congresso em aprovar os projetos. E de forma paralela, só para encerrar, o governo avalia criar uma autoridade federal no estado para concentrar as ajudas de reconstrução. Essa pessoa seria uma espécie ali de um representante de Lula. A Advocacia Geral da União ainda tenta estruturar o modelo e entre os cotados para o cargo estão o presidente da Conab, Edgar Preto, o secretário que já foi inclusive governador do estado, o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, e também o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Vera e Carol. Isa, muito obrigada pelas suas informações. Você volta com a gente se houver atualizações. Carol, eu apurei que também outra razão para o adiamento do anúncio das medidas é que o governo quer incluir medidas ligadas ao Minha Casa Minha Vida nesse anúncio. A ideia é que todos os desabrigados sejam contemplados por alguma linha, alguma das faixas do Minha Casa Minha Vida. Também tem tratativas do governo federal com construtoras privadas para facilitar a venda de imóveis em estoque, imóveis que estejam em construção no estado, para famílias que tiverem perdido os seus próprios imóveis. Então, tem toda essa área habitacional que também está em gestação para ser anunciado tudo de uma vez só. O Lula quer ir ao estado e fazer um anúncio que tenha povo. Ele acha que das duas outras vezes que ele esteve no Rio Grande do Sul desde o início da tragédia, ele ficou muito só resguardado, conversando com autoridades, e agora ele quer ir até as pessoas que estão sofrendo as consequências da tragédia e estar com elas, mostrar empatia, mostrar proximidade do governo federal. Essa ideia de criar uma autoridade do governo federal que esteja sediada, né, num posto avançado no estado do Rio Grande do Sul também atende a essa necessidade de o governo federal mostrar mais presente. Eles têm um monitoramento que mostra que, a despeito de tudo que está sendo feito e todo o dinheiro que está sendo destinado, a percepção de boa parte da população gaúcha e também fora do Rio Grande do Sul é de ausência, de insuficiência, de demora na adoção de medidas. Então, uma boa parte das fake news que foi difundida ali no início colou.
essa ideia de que o Exército não estava ajudando suficientemente nos resgates e que os civis e a população de voluntários é que estava fazendo todo o trabalho sozinha. São ideias que estão aí mais ou menos disseminadas pelas redes e também no sentimento de uma parcela do povo gaúcho. Então, o governo quer estar mais próximo ali da população e por isso que o Lula segurou um pouco as medidas, para encorpar o pacote, mostrar um pacote bem robusto, com medidas em várias frentes e fazer isso pessoalmente, próximo ao povo atingido. E mesmo esse mecanismo dessa autoridade é uma coisa inédita, né? A AGU está tendo que criar uma fórmula, um modelo para se fazer isso, né, Vera? Exato, eu acho que nem precisaria. Eles estão estudando a forma, mas era só criar um posto avançado, um posto ali, um governo itinerante, alguma coisa assim. Você não precisava dar um cargo para essa pessoa. Você desloca algum dos ministros temporariamente para ficar sediado no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso seria uma forma mais tranquila de fazer e poderia até acumular o próprio cargo original com esse cargo aí de uma espécie de um embaixador do governo federal, alguém que vai ser um despachante, vai ser um resolvedor de problemas, está ali mais próximo justamente para destravar as medidas, fazer com que o dinheiro chegue, cobrar os outros ministros sobre a burocracia que estiver impedindo que a coisa flua. Então, eu acho que mais do que criar um novo cargo, poderiam criar só um posto avançado, mas aí é a minha opinião de quem estudou só 3 anos de direito. Não vou eu querer ensinar o Padre Nosso ao vigário. Bom, vamos atualizar a situação no estado. Vera, a Maria Regina já está na linha para conversar com a gente. E o Guaíba segue subindo, né, Maria Regina? Boa noite de novo. Boa noite, Carol. Vera, quem nos acompanha. A gente tem a atualização em 5 metros e 23 centímetros o nível do Guaíba aqui em Porto Alegre. Medição feita hoje, segue causando essa preocupação. Inclusive, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estima que nas próximas horas ele deve atingir o nível máximo ainda hoje. Essa redução do Guaíba, ela possivelmente vai ser lenta, com um nível elevado ainda durante as próximas semanas, até para a gente relembrar, porque a cota de inundação aqui em Porto Alegre é de 3 metros, então a gente está com mais de 2 metros ainda acima desse patamar. Uma informação importante que agora há pouco foi confirmada aqui para Porto Alegre também é que o aeroporto Salgado Filho, localizado aqui na capital gaúcha, ele tem previsão de reabrir somente em setembro. A Fraport, ela vai renovar a suspensão dos voos. Esse comunicado que será publicado pela Aeronáutica, ele vai ampliar em mais 90 dias o prazo de inatividade do terminal em Porto Alegre. Lembrando que há 10 dias a capital gaúcha não recebe voos comerciais, somente quando as águas baixarem que será possível ter a dimensão dos estragos sofridos na pista do aeroporto, em equipamentos e edificações. A Agência Nacional da Aviação Civil também determinou que as companhias suspendam as vendas de passagens aéreas para o aeroporto Salgado Filho. Em relação até a dados, aqui também para a gente trazer do boletim mais atualizado divulgado pela Defesa Civil Estadual, são 148 mortes em função das enchentes. Tivemos uma a mais divulgada no boletim anterior em comparação com amanhã, e ainda 124 pessoas que estão desaparecidas. 806 ficaram feridas e há mais de 76.800 em abrigos e 538.545 estão desalojadas. Então, esses são os dados mais recentes divulgados pela Defesa Civil Estadual. Maria Regina, tem essa questão toda do abastecimento de água na capital, em outras cidades também. Tem alguma perspectiva de que isso seja normalizado nos próximos dias? Há uma situação que também tem sido bastante complicada aqui nos últimos dias, Vera, e a gente tem aqui o Departamento Municipal, o DEMAI, que é quem faz a gestão aqui da questão do abastecimento em Porto Alegre. Eles estão trabalhando com a expectativa de religar um motor ainda hoje, mas a previsão de normalização para essa grande área que está afetada devido ao não funcionamento da estação Moinhos de Vento aqui na capital, que abastece diversos bairros,
ligando em esse motor, sendo ligado hoje, tudo funcionando certinho com esse motor, de que a partir de quinta-feira comece a ser retomado, enfim, o abastecimento em áreas que ainda estão afetadas. Então, a gente ainda percebe esse problema acontecendo aqui na capital, assim como cidades do interior do estado também, atendidas daí pela Corsã Egea também, são pelo menos 19 cidades que ainda estão afetadas com a falta de água neste momento. Obrigada pelas suas informações, Maria Regina. A reportagem de Porto Alegre volta a qualquer momento, à medida que for havendo atualizações. Carol, a gente volta para Brasília agora, porque em outra frente, a do Congresso, também há medidas sendo discutidas e votadas para mitigar a tragédia no Rio Grande do Sul e algumas já tendo a perspectiva aí de enfrentamento da crise climática para futuros acontecimentos como esse. Quem vai trazer as informações para a gente é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Vera? E o projeto de lei complementar, o PLP, que vai suspender a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, deve ser analisado ainda hoje aqui na Câmara dos Deputados, segundo acordo que foi feito aí durante a reunião de líderes partidários. Essa proposta enviada pelo governo federal chegou hoje de tarde aqui na casa e ela vai tramitar em regime de urgência, ou seja, vai ter um rito acelerado aqui no Legislativo sem passar por comissões, por exemplo. O texto do projeto diz que o PLP autoriza a União, Vera, a postergar o pagamento da dívida de entes federativos afetados por estado de calamidade pública decorrente de eventos climáticos extremos, reconhecido pelo Congresso Nacional mediante a proposta do Poder Executivo Federal. O texto também autoriza o governo a reduzir a taxa de juros dos contratos de dívidas dos referidos entes com a União. Após a aprovação aqui na Câmara dos Deputados, o PLP ainda precisa ser submetido à análise do Senado Federal, também em regime de urgência. A expectativa é que, a partir da sanção da lei, o governo gaúcho tenha em caixa aí 11 bilhões de reais para investir na recuperação do Estado. E em outra frente aqui também, Vera, aqui no Congresso, o plenário do Senado vota nesse momento um projeto de lei que estabelece normas para a formulação de planos de adaptação às mudanças climáticas. As medidas estão aí relacionadas aos planos de redução de emissão dos gases de efeito estufa. E pela proposta, os planejamentos dos órgãos públicos devem conter medidas aí para integrar a gestão do risco e as estratégias do desenvolvimento local, estadual, regional e nacional. As principais diretrizes gerais previstas incluem a criação de instrumentos econômicos, financeiros e socioambientais que permitem aí a adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura. Então, nesse momento, o Senado Federal, no plenário do Senado Federal, os senadores votam essa proposta. A expectativa que a gente tem hoje, segundo acordo costurado na reunião de líderes, é que a Câmara vote esse PLP que vai suspender a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Vera e Carol. E aí, uma vez votado na Câmara, imagino que ele vai ter um trâmite rápido também no Senado, né, Milena? Exatamente, Vera. Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já disse isso hoje. A gente vai dar celeridade também a esse PLP aqui, porque a gente quer que as coisas sejam rápidas diante da tragédia aí que acontece no Rio Grande do Sul. Então, a expectativa é que no Senado esse PLP também tenha esse trâmite acelerado. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Pois é, Carol, é isso aí. A cada dia, novas medidas, cada dia uma tentativa de conter um dos aspectos, e são muitos, dessa tragédia, e vai ficando evidente a cada anúncio que aquela expectativa inicial de desembolsos, de gastos, ela era muito conservadora, muito ilusória diante de tudo que se perdeu. Porque são semanas de uma chuva inclemente, não para, a água não baixa. A gente está vendo as imagens aqui das emissoras de TV, pessoas, os repórteres, a população, todo mundo com a água pelo pé, pelo joelho, há semanas. Situações dramáticas como essa, de você não saber se vai ter água para abastecer hospitais, porque essa estação que está desativada e que deve voltar hoje, se tudo der certo, abastece inclusive os principais hospitais da capital. E essa situação inacreditável do aeroporto, um aeroporto construído numa área que alaga. Setembro, você pode imaginar, aeroporto que serve uma das capitais do país,
fechado por tantos meses, com prejuízo, enfim, para negócios, para a população, prejuízos de toda sorte. Então, você vê que o governo realmente estava com uma visão assim, fora da realidade, né? Porque a previsão inicial era de ficar fechado até o fim do mês. E aí eu lembro que o ministro de Portos e Aeroportos falou, não, a gente vai trabalhar para tentar abrir o quanto antes. E agora a previsão é setembro, quer dizer, o fim do mês ainda era uma previsão super otimista que não eu imagino que em possível, caráter né? ele vai voltar a funcionar antes, mas é que deve ter tido avarias muito graves para a ANAC mandar suspender toda a venda de passagens e tudo mais, mas esse vai ser um dos temas que a gente vai abordar logo mais, Carol, porque está confirmada, entrevista aqui, o Wender Salles acaba de confirmar, a gente vai entrevistar o prefeito de Porto Alegre logo depois do nosso intervalo e do repórter CBN, então Sebastião Melo com a gente na volta do break. Não sai daí, porque a gente vai poder esclarecer muito dessa situação dramática que vive o Rio Grande do Sul. Estamos de volta com o Viva Voz e como eu anunciei antes do intervalo, eu e a Carol vamos conversar agora com o prefeito Sebastião Melo, ele é do MDB, prefeito da capital gaúcha, Porto Alegre, e, enfim, está enfrentando esse tsunami de tragédia e conseguiu uma brecha para atualizar os nossos ouvintes. Prefeito, muito obrigada por ter conseguido esse tempo para falar com a CBN. Boa noite para o senhor. Oi, Vera. Estamos aqui nessa governança diária. Não tem sido fácil, mas temos que ser fortes. Estamos juntos aí, toda a sociedade, para poder recuperar o nosso Rio Grande, especialmente a capital, né, de todos os gaúchos e gaúchas, né? Estamos aqui, eu e Carolina Moran, para falar com o senhor. Prefeito, eu queria começar perguntando sobre o aeroporto Salgado Filho, porque agora tem essa perspectiva que parece assombrosa do aeroporto ficar sem funcionar, ou pelo menos sem funcionar plenamente, até setembro. Queria saber se o senhor tem informações a esse respeito, se o senhor está conversando com a ANAC, como é que está essa situação ligada ao aeroporto? Olha, ontem eu participei de uma longa reunião por videoconferência, estava também o governador, ela foi chamada pelo Silvio Costa, estava também o ministro do Turismo, Celso Sabino, e estava toda a direção da Fraport, né? E nesta reunião estávamos ali acertando uma operação compartilhada da base aérea de Canoas, para que Porto Alegre não fique totalmente isolada, com voos comerciais, e talvez uma operação pouco ampliada do aeroporto de Caxias também, que fica próximo da capital. Quanto ao aeroporto Salgado Filho, né, ele é operado pela Fraport, que é uma empresa global que opera vários aeroportos, e eles ainda não têm assim uma posição, porque ali foi atingida aquela região pela bacia do Gravataí, pelo dique do Gravataí, também do Guaíba, e é uma de tantas regiões que está absolutamente alagada. Então eles não têm como também dizer se afetou a pista, não afetou a pista. Então, quanto à abertura, só mesmo a empresa Fraport vai poder fazer uma avaliação. O que estão dizendo é que enquanto não secar, não tem como fazer uma vistoria técnica, de engenharia, para dar uma sinalização de quando volta a reabrir o Salgado Filho. E isso traz sérios problemas humanitários, econômico, né, porque o aeroporto é um aeroporto bem localizado. O Rio Grande do Sul é um ponto de turismo também, tem um destino forte, profundamente afetado. Então, o não funcionamento do aeroporto, isso é muito ruim para o Rio Grande como um todo, especialmente para a nossa cidade, não? Prefeito, queria perguntar para o senhor sobre a subida de nível do Guaíba. A gente está acompanhando, né? Tem previsão de que bata o recorde de 5,35 metros até amanhã. Por outro lado, algumas casas de bomba voltaram a funcionar. Como é que a cidade se preparou para esse momento? E a expectativa é de que o sistema funcione e dê conta dessa vez, desse novo recorde aí de cheia do Guaíba? Sim. Carol, é o seguinte, nós tivemos toda essa chuva ao longo desse processo. Acho que é importante que quem está nos ouvindo, é o seguinte, que maravilha tu ter um estuário do Guaíba, são 72 quilômetros que vai do ponta a ponta da cidade, mas quando veio essa chuvarada, né, desse jeito, em todo o Rio Grande do Sul, nós temos 4 rios que abastecem o Guaíba. E esses rios que abastecem o Guaíba, ou seja, que desaguam no Guaíba, eles são formados por outras dezenas de rios. Então, teve regiões que nesse período que nós estamos falando, choveu 900 milímetros por metro quadrado, outros 800.
Então, isso choveu muito em Porto Alegre. Então, você foi atacado de duas formas, pelas chuvas da cidade e pelas chuvas das cabeceiras e também do curso desses rios. Então, quando chove, tem um dos rios que está a 300 quilômetros daqui, que é o Jacuí, tá? Então, quando começa na cabeceira, leva 3, 4 dias, 5 dias, às vezes, dependendo do vento, para chegar aqui. Então, nós chegamos naquele pico lá de 5 metros, né, e 27, não, ali atrás, e agora, nesse repique, com a possibilidade de chegar a 5,5 metros. Nós ainda não chegamos, tá? Nós estamos, nesse momento, 5,22 e segundo os meteorologistas, hidrólogos também, não tem tanta chuva, tanta água para chegar. Então, tomara que essa previsão não seja alcançada. Então, penso que não será alcançada, ou seja, vamos manter mais ou menos o que já foi, né? Então, manter o que já foi, mas já tinha baixado um pouco, volta, né? Porque não chegará tanta água e terão uns dias pela frente sem chuva. Mas, de qualquer forma, as 30% da cidade continua alagada, as casas de bombas das 23, 8 já estão funcionando, a gente está trabalhando fortemente para cada momento retomar as outras casas de bomba, mas tem que retomar as casas de bomba e tem que baixar o rio. As duas coisas têm que ir juntos, né? Porque se tem um rio dessa altura, né, as casas de bomba também foram tomadas por água, quando elas foram projetadas lá na década de 70, elas ficaram na altura do seu quadro elétrico 4,30 metros, 4 metros, então quando veio agora essa quantidade de chuva, molhou tudo, apagou tudo, então tem que baixar o rio para essas casas de bombas serem secadas e voltar a funcionar. Então esse é um processo diário, né, de restabelecimento de água, de alagamento, de fornecimento do corredor humanitário, que foi importante ser reaberto. Então, é uma governança, né, que a cada momento tem que tomar decisões e sempre decisões difíceis. Não tem nenhuma decisão fácil, verdade. Prefeito, por falar nisso, tem aí que ser estabelecido um cronograma para a retomada das aulas e a maioria dos abrigos em escolas. A gente tem 14 mil desabrigados na capital. Se eu não estou enganada com o número, se tiver, o senhor me corrija. Tem algum plano para evacuar as escolas e retomar as aulas e transferir essas pessoas para outros abrigos? Sim. Vera, deixa eu dizer assim, acho que eu todo momento que falo no meio de comunicações, eu expresso a minha gratidão às entidades, aos clubes, às escolas, ao voluntariado que tem sido gigante na nossa cidade e de resto no Rio Grande do Sul. Mas em todo um processo de crítico, o voluntariado tem também um limite de tempo, né? Porque a cidade começa a voltar ao normal, as pessoas querem que os filhos voltem para o colégio, voltem para o seu trabalho. Então, a gente vai ter que fazer uma escala gradativa de desativação. Agora, você não desativa, na verdade são mais de 14 mil, quase 15 mil. Parte desse processo da Grande Porto Alegre, mas essa cidade também estão todas alagadas, então para voltar não é fácil. Os primeiros que nós vamos desativar, sim, será da rede pública, privada, municipal, estadual. O que eu não tenho como fazer, isso é da noite para o dia, porque essas pessoas precisam, né, sair de um lugar para ir para outro. Ou eu abro outros abrigos, ou alguns dá para expandir, outros não dão para expandir. Tenho conversado com todos os setores possíveis, entendeu? Agora, as pessoas que estão lá, as áreas continuam alagadas. E muito quando terminar esse alagamento, todas as casas foram destruídas, elas também não podem voltar para lá, mesmo que a chuva, que não tenha mais água lá. Então, essa transição de uma moradia provisória para uma moradia definitiva vai ser uma travessia muito difícil, muito difícil. Eu diria sempre que, toda vez que me perguntam, olha, foi difícil todos os momentos, mas o momento mais difícil vai ser esse. E você acolher essas pessoas que estão em abrigo em outros instrumentos. Então, o que nós levantamos aqui, eu estava nesse momento agora, por 1 hora, numa videoconferência com o secretário nacional da habitação, o Ailton, né? E eu tinha falado com o ministro Jader antes, ele designou, a gente fez essa reunião. Nós temos um combo aqui que nós estamos trabalhando. Eu mandei levantar todos os estoques que tem de imóveis populares, que não tem tantos, né? A Caixa Federal sempre tem retomada de imóveis, por inadimplência, ela também deve ter um estoque. Nós temos a figura do aluguel social,
que é uma figura que tem no nosso regulamento jurídico, mas o que é o aluguel social? É o pagamento por parte do poder público de um aluguel. Mas para alugar é preciso ter oferta. Então, esta oferta, num processo que a cidade está 30% alagada e as pessoas têm o pertencimento do seu bairro, dificilmente essas pessoas vão conseguir alugar imóveis nessas regiões, porque essas regiões foram alagadas, as delas e as outras também. Isso tem a compra assistida, o bônus moradia para uns, compra assistida, que é também uma compra pelo poder público, que o cidadão vai lá, afetado pelas enchentes, escolhe um imóvel em algum lugar, até mesmo fora da cidade, e tu tem que tramitar isso também, não é uma coisa assim, vem aqui, eu te dou, tu vai lá, 2 dias depois tu tá lá. Sabe que a máquina pública é absolutamente pesada. Aliás, é complexo. Eu fui muito sincero com o presidente Lula quando esteve aqui, dizendo, olha, presidente, eu milito na política desde 88, né? Desde antes de 88, 78, acompanhei os governos desde o Collor até agora, até uns militares, e toda vez nunca teve um desastre desse tamanho, nunca teve no Brasil, mas nós já tivemos Brumadinho, nós já tivemos Petrópolis, nós já tivemos na região norte do país, e um desastre desse tamanho, só tem uma coisa que eu tenho convicção, se nós fizermos como foi feito até agora, não vai dar certo nada, tem que quebrar paradigmas, né? Tem que quebrar burocracia, inédita. Tem que encurtar a distância, porque senão a gente não chega lá os benefícios do cidadão, não? Prefeito, só para a gente adiantar, avançar aqui nos assuntos, porque realmente é muita coisa para a gente abordar. Estamos acompanhando desde o início a luta em relação ao abastecimento de água, né, prefeito? Inclusive com alguns hospitais com abastecimento prejudicado. Qual é a perspectiva nesse momento do abastecimento de água aí em Porto Alegre? Deixa eu lhe dizer, das 6 estações de bombeamento, né, de captação de água e tratamento de água, 4 estão funcionando bem, né? Mas 2, uma é das ilhas, né? São 8.000 famílias, que praticamente todas estão fora das ilhas. Essa foi arrastada pela correnteza, a gente vai ter que construir, quando baixar, e botar um container, né? Uma das estações que atende aí uns 20 bairros, né? 20 bairros da cidade, que pega os bairros que têm hospitais, né? Os hospitais. Esta sim, nós estamos trabalhando desde o primeiro dia. Ontem a gente conseguiu ligar o primeiro motor, esse primeiro motor ficou ligado por meia hora, estourou, né? Agora nós estamos, né, enxugando o segundo motor para tentar ligar esse segundo motor. Então os esforços estão sendo feitos dioturnamente, eu não posso dizer se vai dar certo hoje de noite, amanhã. O certo é que está lá o setor privado, o setor do governo, a inteligência do DEMAI, mas não tem sido uma governança fácil, ainda mais agora com a subida da água. Voltou a entrar água também lá, né, nessa captação. Então, prefeito, essa não está ligada, não? Antes da gente encerrar, a gente está com um ouvinte ilustre e gaúcho, que é o Milton Jung, nosso âncora aqui do Jornal da CBN. E ele está lembrando que hoje de manhã surgiu aquela ideia de uma espécie de um acampamento, né, uma cidade provisória para abrigar até 10.000 pessoas. Isso tem procedência? Tem essa área? Em que área seria isso? Não, na verdade, a gente está trabalhando com todas as possibilidades, né? Eu não diria que é uma cidade só, é uma cidade espalhada por vários lugares, né? Não tem espaço na cidade para botar 10.000 pessoas, né, em uma única localidade. Então, o que eu determinei foi a localização de todos os terrenos, né, fazendo um refino, né, para ver o que tem do município, o que tem da União, o que tem do Estado, o que tem de privado, o que eu posso requisitar. E, evidentemente, porque como a gente não vai conseguir manter esses abrigos por muito tempo, mas não vai ter aluguel social para todo mundo, quando não vai ter apartamento novo para todo mundo, as pessoas precisam de um período de transição, o chamado moradia intermediária entre o abrigo até vir para uma moradia definitiva. Então, nós não podemos abrir mão de nenhuma opção. Mas, com certeza, não tem nenhum lugar na cidade que eu possa abrigar todas as pessoas. Eu tenho que espalhar elas por vários cantos, né, nas comunidades da cidade, que são 93 bairros, uma cidade grande, né, e muitas dessas pessoas vão ter que ser acolhidas em comunidades que não são as suas comunidades de pertencimento, porque lá, nesses espaços, não tem como realojá-las, né, nesse período de transição. Não? Importante esse esclarecimento. Prefeito, muito obrigada pela sua atenção. Desejamos ao senhor e a todos aí uma boa sorte no enfrentamento
dessa tragédia. Vera, eu te acompanho há muito tempo, tu é uma qualificada junto com a Coral, jornalista, obrigado pela oportunidade, sabe que é muita dor, muita dificuldade, mas o prefeito nesse momento tem que estar firme no comando com todos os demais líderes, também passando um pouco de esperança para a população, porque nós vamos passar, nós vamos superar, nós vamos reerguer, não? Tá certo, é isso que a gente espera. Obrigada. A gente vai então para mais um intervalo, volta já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai falar de um assunto que permeia toda essa crise do Rio Grande do Sul, que é a questão da volta às aulas. A gente discutiu agora com o prefeito de Porto Alegre, mas o MEC também está envolvido aí nesse debate. Quem traz as informações para a gente está comigo aqui no estúdio em São Paulo, Daniel Reis. Boa noite, Daniel. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. O Ministério da Educação publicou nesta terça uma resolução com diretrizes para a retomada do ensino na educação básica e superior no Rio Grande do Sul. Essa decisão flexibiliza o calendário escolar no estado em meio à situação de calamidade pública causada pelas enchentes. De acordo com a Secretaria do Estado, mais de 1.000 escolas de quase 250 municípios foram afetadas. Elas representam 44% das unidades de ensino do Rio Grande do Sul. Dessas, mais de 500 estão danificadas e, diante do número de pessoas desalojadas, 83 foram transformadas em abrigos. O número de estudantes impactados alcança 362 mil. Diante dessa situação, o MEC decidiu que a carga horária mínima do ano letivo de 2024 poderá ser concluída em 2025. Em alguns casos, as instituições poderão adotar um currículo ininterrupto de 2 séries ou anos escolares contínuos. Além disso, o MEC autorizou a utilização de espaços alternativos para as atividades letivas, considerando que muitos estudantes estão sem luz e internet, o que impede o estudo remoto. Para o secretário de Educação de Porto Alegre, José Paulo da Rosa, a flexibilização ajudará os municípios. Ele defende que a retomada do ensino ocorra o mais rápido possível. Nos preocupa muito, né, que a maioria dos estudantes, especialmente da educação básica, teve uma perda de aprendizado muito grande durante a pandemia. E a gente está falando aí de 3 anos atrás. Então, não podemos demorar a retomar essas atividades, porque a gente tem que criar as condições para que os estudantes retornem à sala de aula. Qual é a previsão para essa retomada das aulas? É possível ter alguma previsão? Olha, Vera, alguns municípios que foram menos afetados já retornaram às aulas. Em Porto Alegre, o secretário afirma que 80% da rede educacional pública deve retomar as atividades na próxima segunda-feira. Segundo ele, cerca de 10% das unidades de ensino estão debaixo d'água, a maioria na zona norte da capital, e 4 escolas municipais precisarão ser completamente refeitas. Os estudantes dessas unidades escolares terão ainda que esperar um pouco mais, mas ele afirma que eles serão remanejados para as outras unidades escolares. E ele cita ainda que algumas escolas foram transformadas em abrigos, mas as pessoas que estão nelas estão sendo transferidas para outros abrigos que ficam em igrejas ou outros espaços públicos, Vera. Obrigada pelas suas informações, Daniel. Realmente muito complexa essa situação. A gente viu na pandemia o prejuízo que houve para os alunos. Muitos nem recuperaram, Carol, aquela perda e já vão enfrentar esse outro baque. É muita, muita coisa. E com esse desafio do que você perguntou para o prefeito, o que fazer com as pessoas que estão abrigadas nas escolas? Também não é uma solução simples, né, Vera? Não é nada simples e vai acarretar aí uma perda de aprendizagem bem importante. A gente vai mudar um pouquinho de assunto depois de um programa quase todo dedicado ao Rio Grande do Sul para tratar de um outro tema importante, porque saiu a ata da última reunião do Copom, que decidiu por uma queda de só 0,25% na taxa de juros básica da economia, a Selic, e a ata hoje mostra as razões ali da divergência da diretoria do BC a respeito da queda. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardim, de Brasília. Boa noite, Igor.
Oi, Vera, boa noite para você e para os nossos ouvintes. A ata da reunião do Copom, que confirmou a queda de 0,25 ponto percentual na taxa Selic para 10,5% ao ano, indica que, apesar da discordância sobre o tamanho do corte no último encontro, todos os diretores concordaram com que o cenário atual aponta, de fato, maior cautela e que não haverá mais indicações futuras sobre os próximos movimentos do Banco Central. A avaliação, de forma unânime, é de que essa estratégia é mais apropriada diante do cenário mais incerto e desafiador. Houve um racha no comitê, no entanto, em relação ao corte que deveria ser feito na última reunião. Metade do Copom, indicada pelo presidente Lula, quis manter o ritmo de redução de 0,5%, enquanto a outra metade, mais o presidente Roberto Campos Neto, votaram no sentido de um corte menor de 0,25%. O debate, então, foi sobre o risco para o poder das comunicações formais do BC. A ala, que defendia um corte de 0,25, avaliou que muito mais importante do que seguir o indicado no comunicado é manter o compromisso com o combate à inflação. Já a outra metade avaliou que seria importante seguir o indicado no comunicado anterior, mesmo com um cenário mais incerto, mas reafirmando o firme compromisso de perseguir a meta da inflação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça que os dois posicionamentos são defensáveis e que a ata trouxe explicações técnicas. Haddad minimizou a disputa política interna no Banco Central entre os diretores e disse que o documento trouxe explicações adequadas. Para o ministro da Fazenda, houve muito rumor, mas a ata mostra que está tudo tranquilo por lá. Vale lembrar, são 11 bilhões de reais de fluxo financeiro que estão disponíveis a partir da sanção da lei por 36 meses. Ou seja, o Estado deixa de pagar sua dívida com a União. E a renúncia de juros já anunciada, não é uma promessa, já vai no mesmo diploma, inclusive supera o valor do fluxo de 36 meses. Será da ordem de 12 bilhões de reais. Vera, a gente lembra que Roberto Campos Neto, que foi indicado por Jair Bolsonaro, segue no comando do Banco Central até dezembro. Sem a indicação de como serão as próximas reuniões do Copom, já houve alteração também na expectativa para a taxa Selic ao final de 2024. A previsão agora é que ela encerre em 9,75% ao ano, o que abre espaço para mais 3 cortes de 0,25 ponto percentual nas 5 reuniões que restam em 2024. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Olha, Carol, eu acho que a leitura que o ministro Fernando Haddad fez aí da reação à ata do Copom foi bem diferente da do mercado, porque diante ali da evidência de uma divergência quanto à possibilidade de reancorar a expectativa de inflação, sobretudo do ano que vem, tem muito analista do mercado, muito economista-chefe de banco, achando que talvez tenha até chegado ao fim esse ciclo de queda da taxa de juros. Tem gente que acha que na próxima reunião o Banco Central já pode indicar uma manutenção da taxa e que aí, portanto, a gente encerraria o ano ou nesses 10,5% que a gente está agora, ou no máximo em 10%, porque isso seria o que seria necessário para ancorar a inflação de 2025. Isso que a gente nem está falando aí da consequência para a economia, tanto para a inflação quanto para o crescimento, dessa tragédia que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Isso nem entrou na ata, nem entrou até agora nas conjecturas, e principalmente para o fiscal, porque isso vai ter um impacto no fiscal. Embora tenha sido excetuado da meta fiscal, tem um gasto, um dispêndio de dinheiro federal importante, inclusive com a renúncia às parcelas da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Tudo isso vai ser contabilizado pela autoridade monetária nas próximas reuniões. Então, acho que o ministro procurou ali mostrar uma despreocupação com a reunião do Copom, que o mercado não foi na mesma linha. Sem contar a perda de arrecadação, né? Gasta a mais e deixa de arrecadar. Exatamente. Tem música hoje, Vera? Tem música, Carol, porque no último domingo o Fantástico fez uma série de homenagens ao Rio Grande do Sul, uma linda com Caetano e Bethânia cantando Menino Deus, mas também teve uma reunião, uma espécie de USA for Africa ali,
reunião de músicos gaúchos. São 24 músicos de diferentes gerações que cantaram um desses hinos que os gaúchos têm muito orgulho. A música chama Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. E fala aí uma mensagem de otimismo para o povo gaúcho. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão. Ter os pés roseteados de plantas, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Obrigada, Vera. Boa noite pra você. Até amanhã. Até amanhã, Carol. Um ótimo jornal para você.